Boa noite, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Mocho. Estou aqui com o João hoje e a gente tem a honra de trazer dois convidados aqui, dois gigantes, dois mestres da implantodontia, que é o Marcos Mota e o Rafael Metropolo. E hoje a gente vai fazer um papo aqui de aquela conversa normal que a gente sempre tem, uma conversa para falar sobre nossa vida, no caso a deles, de recém-formado, que a nossa vocês já sabem. E eu acho que a gente tem muito a aprender hoje, muito a absorver, porque eles são craques. Vamos lá, então. Já sabem o esquema, como é que funciona. A gente vai dar 15 minutinhos, 20 para cada um contar a história de recém-formado, contar como é que foi sua trajetória. A minha história é maior, então tem que ter mais tempo. A gente vai tentar, a gente vai organizando, Bota a gente vai enxutando. Então tá bom, vamos organizar dessa forma. Então, Marcos, pode aproveitar e começar já nossa conversa. Tá certo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, especialmente que eu estou com o Rafael Metropolo. O Rafa é um grande amigo, um profissional maravilhoso, um professor incrível. Vocês sabem que a gente tem um curso de pós-graduação aqui muito bem sucedido no Rio, né, na área de implantodontia, e a equipe ainda conta com outros professores que são geniais. Tem o Glauco Veloso, que é o professor convidado, o Alexandre Teixeira, o Cláudio, a Cris, é só gente do nível maravilhoso, que foram escolhidos a dedo, assim, não só pela qualidade técnica, mas pelo caráter, especialmente, sabe? É um time muito legal. E, bom, meu nome é Marcos Mota, eu sou formado desde 1983, então não sei nem se eu tenho condição de falar sobre como um recém-formado deve se conduzir, porque o mundo mudou muito, né? É verdade. No tempo que eu me formei não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Você encontrava dentistas nas páginas amarelas de uma coisa que chamava lista telefônica. E as pessoas anunciavam ali e o anúncio mais legal que tinha era no Jornal do Conselho de Odontologia. E era onde você tinha alguma visibilidade, né? E eu também dou aula há muito tempo. Eu comecei a dar aula em 89, eu era professor de dentística e eu sempre fui curioso, então eu fui fazendo um monte de especialidades. É verdade. Quanto mais, melhor. Não sei, isso que eu estava conversando ali antes, né? Assim, o que é sucesso, né? O que é felicidade para cada um? Enquanto para um é ser um professor famoso, dar aula em congresso, para outro é ir para a praia pegar onda, entendeu? Então, são coisas que você tem que refletir para ver o que você quer da vida. Eu acho que a primeira coisa é essa, né? No meu caso, eu sempre quis ser um professor famoso. Assim, era meu objetivo. Eu consegui alcançar seu objetivo. Não, sempre foi. Eu via meus professores e tal, e eu queria ser igual a eles. Assim, eu me espelhava, tinha alguns caras que eram uns monstros na época, especialmente na UERJ, que era uma faculdade, na minha época, era assim, disparada melhor. Tanto que hoje em dia, no mercado, na minha geração, quem domina o mercado nas especialidades é gente da UERJ. Depois a UFRJ veio e começou a bombar também, mas no meu tempo, a primeira opção disparada era a UERJ, odontologia. Você precisa de mais pontos para entrar para a UERJ odontologia do que para medicina. Caraca. Na UFRJ, era uma coisa super procurada. E, assim, eu sempre fui muito estudioso, sempre fui maior CDF. E isso cara, eu acho que é um dom de Deus, assim, igual o cara que pega uma prancha, a primeira vez que pega a onda, já pega, o outro cara que pega um instrumento já toca. Cara, eu consigo ficar sentado 10 horas estudando, entendeu? Isso é um dom, não acho que... porque, pô, tu tem que ser louco para fazer isso, mas eu tenho facilidade e gosto. E aí, no tempo que eu me formei, como sempre, o país estava em crise, assim, não é uma novidade. Em 1983 era o governo do presidente chamado João Figueiredo e o país estava, cara, macaca, assim, estava muito ruim. E não tinha trabalho, assim, você se formava e não tinha onde trabalhar, não tinha... E naquele tempo nem clínica popular tinha, assim, não existia isso. Não é isso. Porque hoje ainda tem. E como sempre, assim, na odontologia, para você se estabelecer, você precisa de capital. Assim, é muito difícil um cara recém-formado conseguir ter o que tem num consultório de um cara que está formado há 20 anos. Do ponto de vista de equipamento, de qualidade de material, de tudo, né? Isso é bastante difícil. Então, eu vou contar a minha história aqui, que é uma história.
Eu, como tinha muita facilidade de estudar, eu comecei a fazer concurso para tudo. E a história é engraçada porque a primeira coisa que apareceu foi Força Armada. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu peguei a reforma de ensino. A reforma de ensino foi uma lei de um cara que chamava Jarbas Passarinho, que acabou com 2 anos da escola. Assim, a escola tinha de primeira a sexta série, depois eram 4 anos de ginásio, 3 anos de científico. O cara falou, tira 2 anos dessa primeira, do que chamava primária. Então, todo mundo da minha geração que estava no 4º ano pulou 2 séries e foi parar no ginásio, que virou a 5ª série, que agora já virou outra coisa, agora é 9ª série, sei lá o que é. Mas, assim, eu cheguei na faculdade com 16 para 17 anos, então me formei muito cedo, com 21 anos eu estava formado. E, cara, eu era duro que nem um coco, assim, realmente não tinha condição, nunca passei fome, graças a Deus, sempre tive uma vida de classe média baixa, mas eu não tinha capital de lugar nenhum que pudesse me ajudar a montar um negócio, nem tinha experiência para fazer isso. Então eu achei que um caminho bom seria fazer prova. E a coisa que apareceu não era nem uma prova, era uma entrevista para ser da reserva das Forças Armadas. E como eu não tinha servido as Forças Armadas, eu tinha o direito de me alistar. E eu me alistei na Marinha para fazer uma coisa que chamava RNR, eu não sei se ainda chama isso, era para você ser da reserva, você ficava de 1 a 4 anos, você ia renovando, e você podia ficar 4 anos. E esse era meu plano. Qual era meu plano? Bom, vou ganhar 4 anos de dinheiro, para eu que não ganhava nada, eu fazia estágio, eu fiz estágio para caramba, cara, eu fui do SESC, fui de um monte de lugares, do município, fui de um monte de lugares, que era um negócio que dava um dinheirinho, assim, então para mim era bom. Mas ali, para mim, era uma fortuna que eu ganhava um tenente. Para mim era, grana assim pra caramba. E aí eu falei, vou entrar nesse troço, junto dinheiro aí uns 4 anos, aí vou ter capital para abrir um negócio. E aí, beleza. E não era tanto capital naquele tempo, porque assim, era uma cadeira, uma estufa, que a gente esterilizava as coisas na estufa, não tinha nem autoclave, e as pontas ali, e um amálgamador, você tinha que ter um amálgamador, e algumas outras coisas que tinha, não era tão caro montar uma consultória. Falei, cara, junto 4 anos, e vou. Entrei para a Marinha. Quando eu estava lá, fazendo um curso, porque você faz um curso para aprender a dar tiro, marchar, essas coisas são muito úteis na sua vida, especialmente no Rio de Janeiro. E aí... E hoje em dia, né? Eu enquanto estava nesse curso, era um curso que você ficava numa ilha, no meio da Baía de Guanabara, que chamava Ilha das Enxadas. E você ficava trancado lá a semana inteira, você ia para casa fim de semana. E os caras falaram, olha, vai abrir a prova para ser do quadro da Marinha, para ficar para sempre. Quem for fazer essa prova, nós vamos dar 10 dias para o cara estudar em casa. Eu estava trancado, marchando o dia inteiro, dando tiro. O cara me oferece 10 dias em casa, velho. Eu falei, eu quero fazer a prova. Tanto que eu só fiz prova para a Marinha, eu não fiz prova para mais nada, eu não fiz prova para aeronáutica, para exército, para nada. Só fiz para a Marinha por causa dessa circunstância. Eu tinha conseguido entrar para a reserva, no Coisa da Reserva, aquele ano abriu 35 vagas para a Marinha, que era vaga para caramba, porque as faculdades tinham menos faculdades e menos gente na turma. Minha turma na UERJ tinha 25 pessoas, só. Então, era vaga... Nossa, também, né? Nossa, tinha uns 30. Tinha 25. Então, só que não tinha as outras. Então, assim, tinha a UERJ, a UF, a UFRJ e as faculdades da Serra, assim, já tinha alguma coisa. Era isso. Então, assim, formava 200 caras por ano, tinha 30 vagas, 35, beleza. Dá pra ir. Não, e não era competição, cara, era uma entrevista e, cara, eu passei em último nessa aí. Eu fui 35º. Aí eu, cara, fui para casa, eu tinha acabado a faculdade. E eu, como eu falei, maior CDF, né? E aquele ano a prova foi feita por um cara que é professor da Unigran Rio até hoje, eu acho, que chama Dr. Luiz Carlos, que é um professor de patologia. Moreira. E ele era o chefe da banca. A prova da Marinha aquele ano, a teórica, cara, talvez 60%, 70% da prova era o livro de patologia, que era o livro básico que chamava Schaefer. E o cara, eu sabia o Schaefer decorado. Assim, eu sabia de cima e embaixo. O Schaefer adorava o livro, ficava lendo aqueles troços lá. Aquelas coisas que também na sua vida vão acrescentar pouco, mas eu sabia tudo, cara. E aí, cara, eu tirei 10 na prova escrita. E aí eu entrei. Aí eu fui lá na Marinha, me apresentei de novo e tal, e para acabar o treinamento, sem a menor esperança de entrar. 2.000 candidatos, 8 vagas que era naquele tempo. 1980 e tantos candidatos.
Eu não tinha a menor esperança. Falei, pô, vou fazer, ganho 10 dias em casa. E aí, quando acabou a prova lá, saiu o resultado, eu fui primeiro colocado da história. Caraca. E aí depois tinha outras provas, prova oral, prova prática, era um inferno para tu entrar, mas eu entrei. E aí eu fui lá no cara e falei, olha, comandante, eu não quero ficar para sempre, eu quero ficar 4 anos, que eu vou juntar dinheiro, e pô, depois eu quero sair, porque eu quero ser um professor famoso. E aí o cara falou, agora não dá, cara, tu passou, já saiu no Diário Oficial da União, você agora é da ativa, você vai ter que ficar para sempre na Marinha aqui, você pode pedir demissão da Marinha um dia, não nesse momento, você tem que acabar seu treinamento, e eu tenho uma notícia para te dar, tu vai ficar mais 6 meses aqui nessa ilha treinando, porque quando acaba esse treinamento de 2 meses, tu vai me andar mais 6, então eu fui me dar bem, e acabei treinando 8 meses lá na Marinha. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, e para mim era muito dinheiro. Ao mesmo tempo, abri um concurso para o município do Rio, para ser staff de hospital. Eu fiz a prova também, passei também muito bem colocado. E comecei a trabalhar nas 2 coisas. Eu tinha 2 empregos. Aos 23 anos de idade, eu era primeiro tenente da Marinha, indo para capitão, porque naquele tempo era rápido, e era já staff do município. E aí eu consegui juntar uma grana. Falei, pô, dinheiro pra caramba. Foi a época que eu era mais rico da minha vida, eu era solteiro. Morava na Marinha, nos lugares da Marinha. E, pô, trabalhando em 2 lugares, o cara é rico, cara. Rico. E aí botei o dinheiro de lado e tal. E sempre foi meu plano estudar e fazer outras coisas. E aos 23, 24 anos, eu tive que tomar essa decisão se eu ia seguir na carreira que eu estava garantido, pro resto da vida, nos 2 empregos eu não ia ser mandado embora, ou se eu ia sair fora e tentar a vida tudo de novo. Né? Eu já tinha dinheiro para montar o consultório, eu montei o consultório, é um consultório na Praça Santos Penha, comprei um consultório usado de uma pessoa, na General Roque, Conde Bonfim. E comecei a trabalhar ali. Eu trabalhava na Marinha segunda a sexta, sexta-feira eu dava plantão no Hospital Municipal, acordava, ia para o consultório e trabalhava o sábado inteiro, domingo eu dormia. E depois, assim é a minha vida. E o consultório começou a dar alguma coisinha, parará, e eu queria estudar, eu achava que eu estava fraco ainda. A Marinha e o município me deram muita experiência de atendimento de pacientes imediatamente, porque ser recém-formado tem dificuldade mesmo de encontrar pacientes, né, que queiram tratar contigo, você tem cara de criança, isso faz uma diferença danada. É verdade. Não, a pessoa, para confiar em você, tem que ter alguma notícia do teu background, de quem você é, onde você estudou, o que você fez. E, na verdade, você não tem muito a apresentar ainda, você está começando. E eu tinha que tomar essa decisão, se eu ia largar tudo E nesse tempo, eu trabalhava no município junto com um médico que era as 2 coisas há 30 anos, sabe? E Deus escreve para você assim umas mensagens que você às vezes falha em captar, mas muitas vezes são muito explícitas. Eu estava muito amufinado, porque, cara, tu imagina, é uma profissão que ia me aposentar numa com 48 anos, como capitão de mar e guerra, com salário de capitão de mar e guerra, a outra talvez um pouquinho mais tarde, mas estava garantido, minha vida estava feita, cara. E aí, só que lá no fundo do meu coração eu estava infeliz, né? E esse cara chegou para mim um dia, eu conversando com ele, e ele era um cara que ele estava muito feliz de ter feito isso, sabe? E ele falou para mim, cara, eu sou você daqui a 30 anos. Olha para mim, eu sou você daqui a 30 anos, vê se é isso que você quer. Se é isso que você quer, você vai ser igual a mim daqui a 30 anos. E olhando para ele, não, cara, ele era um cara bem sucedido, mas não era o que eu queria. Assim, eu não queria ser igual a ele, eu não queria ter aquele, né? E isso que eu estava falando antes aqui com vocês, assim, que felicidade é para cada um. Eu tinha um colega na Marinha, eu servi em São Pedro da Aldeia, e a gente dividia um apartamento lá. E esse cara, de manhã, ele ia pegar onda, voltava para trabalhar, acabava o expediente, ele ia pegar onda. A vida dele era o surf, ele adorava, ele gostava. E ele falava para mim, você tá louco? Largar um emprego desse? Pô, os caras pagam pra gente, a gente trabalha, pô, dá tempo de pegar onda e tal, tu não tem que se estressar, não tem que pensar em nada, não tem que ter uma firma tua, tu não tem nada, tu só trabalha. E para ele a felicidade era aquilo. Eu encontrei esse cara 30 anos depois, ele estava feliz da vida, fez aquilo a vida inteira, pô, e estava satisfeitão. Só que para mim não era. Então, no fundo do meu coração, eu queria outro caminho. E aí eu tive a coragem
fácil de tomar decisão quando você é solteiro, não tem compromisso com nada, que era o meu caso, já tinha posto um dinheiro de lado, eu tive a coragem de largar tudo, eu pedi demissão de tudo. Eu fiz uma prova para fazer uma especialização em prótese dental na UERJ, ainda era o Dr. Balaciano, naquele tempo era meu sonho fazer o curso dele, era super difícil de entrar, e eu entrei. E aí eu tinha que tomar a decisão e eu pedi demissão. Fui lá e pedi demissão. Aí aí fiz a primeira especialização e eu sempre fui curioso. Aí eu fiz prótese, passou algum tempo, eu fiz dentística, porque as novas ondas começaram a chegar na odontologia. A primeira onda foi a prótese. A prótese, quando eu me formei, fazia blocos de ouro. Era isso que a gente fazia em prótese, assim. E as coroas eram coroas vinir. Você botava uma resina por fora de uma coroa de ouro e era estética, era aquilo. Mesmo dentro da frente, era isso que a gente fazia. Apareceu a metalocerâmica. Foi o primeiro grande avanço, assim, isso aí, eu estou falando de 85, 86, e eu falei, aqui prótese é um negócio novo, vamos fazer. Aí fiz o curso, comecei no consultório a fazer metalocerâmica. Só que aí a resina mudou. Os caras começaram a fazer adesivo para dentina. E isso aí é fim da década de 80, início de 90. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso. Fiz dentística. Aí, dentística, eu acabei sendo convidado para ficar como professor na equipe. Era uma equipe na ABO do Rio. Os caras muito bons, Agostinho, Justino Ricardo, os caras muito fera. Me chamaram, fica aí. Eu era aluno, o cara gostou da minha cara lá, achou que... Não, fica como professor. E eu comecei a ajudar na equipe e tal. Foi quando eu comecei a dar aula. Eu dei a primeira aula em 89. Eu dei aula no Auditório Grande da ABO. Eu tinha escrito uma palestra, e essa palestra era para ser na sala 302B à direita, depois do bebedouro. Imagina, cara. Né? Só que aí o assunto que eu fui dar aula foi cimento ionômero, que naquele tempo era novidade da novidade, e teve muita inscrição para a aula. E aí os caras... Eu cheguei lá para dar aula, primeira vez, tal, nervoso pra caramba. Era o carrossel de slide. Quem me emprestou os slides foi a Olivia, que era uma professora da UERJ, que eu amo de paixão, e que eu tinha alguns slides, mas ela tinha mais ainda do assunto, e eu fui dar aula de... Só que, quando chegou o organizador do evento, era um congressinho da ABO, ele vira para mim e fala, Marcos, você não vai dar aula na 302B. Eu falei, cara, não deu nem quórum, né? Não vai ter ninguém. Então, tá legal, obrigado, vou para cá. Não, tu vai dar aula lá embaixo. Eu pensei, no porão. Não, era no auditório da ABO, que tinha mais de, eu acho que eram 300 e tantos lugares. Eu entrei, cara, no palco. Primeira aula. Primeira minha aula, assim, em congresso, as coisas foi essa. Dava aula no curso, assim. Entrei no palco e subi, assim, era um auditório mesmo. Eu olhei para baixo e não lembrava nem meu nome, assim, eu não sabia como eu me chamava. Aí tinha um professor que chamava Orlando Chevitarese, estava na primeira fila, um cara genial, era da UFRJ, e ele falou para mim, apaga a luz e liga o slide, você vai lembrar. Falou isso para mim. Eu me lembro disso. E aí eu preguei, estava o primeiro slide, Marcos Mota, cimento é o número. Eu falei, meu nome é Marcos Mota, me dá aula de cimento é o número. E daí para frente não lembro de mais nada. Ele deve ter sido a pior aula do mundo, mas os amigos mentem para você. Eu falei, não, tu é muito bom, vai lá. E acabou que eu fiquei com aquela vontade de dar aula. Quando eu acabei a dentística ali e tal, trabalhei alguns anos com prótese dentística, e aí eu senti a necessidade de fazer pério. Aí fiz especialização em pério. E nisso, a minha clínica, que era uma clínica simples, começou a ficar sofisticada, porque eu já era especialista em algumas áreas e eu comecei a atrair mais pacientes, né? Fiz pério, comecei a fazer cirurgia periodontal, que era uma coisa nova também, era uma novidade fazer aumento de coroa e tal. Na década de 90 isso era novidade, ninguém fazia. Era um negócio... Protética e tal. Começou alguma coisa de tecido conjuntivo ali em 92, 93, eu estava fazendo isso já. E os implantes apareceram nessa época aqui no Brasil. Quem trouxe implante para o Rio de Janeiro foi o Mário Grossman. E o Mário dava aula numa especialização que era na Gama Filho. Era o Guará, ele, o Luiz Dantas. E o Luiz Dantas, que é um cara de Niterói, não sei se vocês conheceram, era um professor magnífico, um cara sensacional. O Luizinho, ele era meu aluno de dentística, eu era aluno dele de pério. Porque eu dava aula no curso de dentística, ele dava no curso de pério. E aí ele ia assistir aula de dentística, eu ia assistir aula de pério. E um dia eu estava e a gente ficou amigo, assim, e eu estava lá na aula de pério, e ele apareceu com um kit de Brandemark e falou, Marco, aqui ó, vamos fazer um implante. E aí nós fizemos o primeiro implante, eu acho que foi o primeiro meu, ele já tinha feito, o meu primeiro implante foi em 94.
Eu fiz um implante, um pré-molar inferior, que a gente levou umas 4 horas para fazer. Porque a gente ia lendo o manual, cara. Era o trabalho do Albrechtson. E a gente ia lendo, pô, é assim, vamos lá e faz. E acabamos fazendo. E acabou que mais tarde eu fui me especializar e fazer implantodontia também. Então, assim, eu pensando assim, qual foi o meu trajeto, primeiro foi seguir meu coração. Assim, fazer o que realmente me deixa feliz. E não me contentar com uma coisa que era muito preciosa, que era um troço que já estava resolvido. Só que eu, lá no meu âmago eu estava triste, cara. Eu ia trabalhar triste, eu ia fazer as coisas tristes. E isso na vida eu acho que não tem preço, sabe? Ser feliz. E minha felicidade foi tomar o risco, largar tudo e começar tudo de novo e estudar, que era o que eu gostava. Então, eu acho que cada um tem que procurar lá no fundo do coração o que gosta. O que eu gosto de fazer? Pô, eu gosto de ficar sentado no consultório e trabalhando. Ah, não, eu quero ser professor. Ah, não, eu quero montar uma clínica, eu sou empresário. Eu na verdade, não quero nem sentar na cadeira, eu quero contratar pessoas e criar, porque eu tenho a cabeça de empresário. Ah, não, eu vou arrumar um emprego, que aí eu posso pegar onda. Então, eu acho que a primeira decisão é essa, você entender dentro de você qual é a tua felicidade, o que você quer. Uma vez que tendo escolhido isso, persiga essa coisa, porque, na verdade, as outras todas que você fizer vão te deixar infeliz. E você vai chegar no fim da vida amargo com a profissão que você escolheu. Eu vejo muitos colegas muito tristes com a odontologia, que é uma maravilhosa profissão, né? A odontologia tem 1 milhão de coisas para você fazer diferente, e eu vejo colegas tristes, assim, dizendo que a profissão não é boa, que são os arautos do apocalipse. Sempre teve, não é só na geração de vocês, na minha também tinha. Os caras mais velhos que diziam, pô, você faz odonto? Nossa, coitado, que furada, nossa. Sempre teve, entendeu? Não é uma novidade, não é de agora. Isso sempre teve na história. E no meu tempo também tinha, e eu acho que são pessoas que escolheram o caminho errado e que ficaram frustradas com o que a profissão não ofereceu de felicidade para elas. Sim. Porque não tem como você trabalhar com uma coisa que você não gosta, que você não está ali curtindo o tempo todo. Sim. Até hoje eu vou para o consultório, eu trabalho para caramba, vocês sabem disso, eu, graças a Deus, atendo muito. Dou aula, hoje em dia, graças a Deus, mundo afora também. Tudo quanto é congresso eu estou, né? E aqui no Brasil, e graças a Deus, às vezes lá fora. Tem o curso que eu dou aula também, né? E cada coisa dessa que eu faço com a maior felicidade do mundo, assim, porque foi o que eu escolhi, o que eu queria. Desde o início, eu queria ser um professor. Então, eu fui atrás dessas coisas e eu consegui fazer, eu acho, muito, porque eu queria muito, assim, porque eu estava muito afim de fazer essas coisas todas. Se eu tivesse começando agora com a tecnologia que tem, porque agora esse é um grande empecilho para quem está começando. Você tem uma clínica tua, que é o que eu gosto de fazer, tem um consultório meu, o investimento para tu botar um consultório é altíssimo, cara. Né? Você tem scanner dentro do consultório, você tem fresadora, você tem o refletor que ilumina mais, você tem uma bomba sugadora, você tem 1 milhão de coisas ali que vão te fazer trabalhar melhor e que você tem que ter. O que eu faria hoje era me associar. Eu juntaria uns 6, 7 colegas que cada um gostasse de uma especialidade diferente, alugaria uma casa no subúrbio e montaria uma clínicazinha ali, sabe? Com 3 cadeiras e ia revezando nessas cadeiras, para começar a ter o equipamento necessário para já largar fazendo bem, sabe? Já tendo uma qualidade diferente. Porque 2 coisas vão te diferenciar do teu colega. E eu estava falando aqui antes, né, que como tem dentista, especialmente nos centros onde... Porque, é claro, assim, qualquer negócio que você vai abrir, tu vai abrir onde o dinheiro está. Onde tem chance. E, assim, não adianta eu abrir um consultório no meio de Mato Grosso, sim, numa fazenda. Eu vou ficar trabalhando sozinho. Né? Eu tenho que trabalhar num lugar que seja um centro que tenham pessoas que queiram ser atendidas. E o que vai te diferenciar do teu colega do lado é o teu conhecimento, e isso aí eu acho inegociável se você quer fazer o que eu fiz, né? Fazer do jeito que eu fiz, não pegar onda tendo emprego. Que eu não acho uma opção. É uma opção também. Cara, não acho uma opção ruim, cada um faz o que quer. Ah, não, eu quero ser empresário, tem cara que, arrebenta, ganha muito mais dinheiro que eu. Mas eu queria fazer isso. Então, para quem quer fazer o que eu quero, o que eu fiz e o que eu queria, primeiro estudar, cara. Você tem que gostar de estudar. Eu estudo todo dia. Todo dia eu leio um artigo, pelo menos. Todo dia eu leio um artigo, pelo menos. E não dou conta de ler nem milionésimo do que é publicado. Mas todo dia eu leio. Tenho esse hábito de sentar. Eu estudo guitarra e estudo odontologia. São as 2 coisas que eu gosto e eu fico estudando.
Todo dia. Cara, nem que seja meia hora, eu vou olhar, vou fazer alguma coisa, vou estar mexendo numa aula. Todo dia eu faço. Mesmo quando estou viajando, todo dia eu faço. A minha guitarrinha desse tamanho assim, que eu vou ficar e levo os artigos para ler. Então, assim, primeira coisa, você tem que ser diferente do seu vizinho se você quer fazer isso. Então, estuda mais que ele. Você tem que saber mais que o outro. Se você sabe mais, você vai dar um diagnóstico melhor, você vai estabelecer um plano de tratamento melhor, você, no fim das contas, vai acertar mais, porque você estuda mais. Então, estude. Primeira coisa. Segunda coisa é isso, eu me associaria, juntaria uma meia dúzia de cara e, vamos comprar uma Scania, vamos comprar um negocinho, cada um dando um pouquinho. Pô, de repente tem um cara que tem mais dinheiro, ele é dono de 30%, outro mas você consegue se associar e se cada um então fizer uma coisa diferente, vira uma coisa sinérgica. Pô, eu faço orto, tu faz endo, ele faz prótese, ele é cirurgião. O cliente entra e vai girando ali dentro. Retroalimenta, né? Outra coisa é o seguinte, encare o seu paciente como se ele fosse o único paciente seu, porque no início ele vai ser o primeiro e o único mesmo. Então, todos os pacientes que você tiver na vida, você encare ele como se ele fosse seu único paciente. Só tem esse cara para me sustentar e eu tenho que dar para ele o melhor que eu puder. Um paciente satisfeito vai falar bem de você durante a vida dele para 12 pessoas. Essa é a estatística dos marqueteiros aí. E esses 12 vão multiplicar cada um por mais 12. Um cara que você atenda mal e que não fique feliz com o seu trabalho vai falar mal de você para 36. Então, assim, cada cara que entrar ali, ele tem que ficar. E ele tem que ficar feliz num nível em que ele faça propaganda sua, ele não tem que ficar só satisfeito. E o que vai fazer ele gostar do teu trabalho, das coisas? Primeiro, acertar o trabalho. Porque não adianta, você pode ser o cara mais simpático do mundo, mais legal do mundo. Você fez o implante, o plano deu errado. Você fez o implante, o plano deu errado. Você fez o implante, deu errado, o cara vai sumir. Então não tem jeito. Então você tem que acertar. Então, para acertar, você precisa estudar. A segunda coisa é o tipo de tratamento e atenção que você vai dar para esse paciente. A gente não atende dente, a gente atende gente. E você entender e ter tempo para ouvir é uma coisa muito rara nesse mundo. Assim, não dá tempo, as pessoas não têm tempo. Tem tanta input o tempo todo na sua vida que você não tem tempo. Só que na tua consulta você tem que ter tempo. E eu fazia isso há muito tempo, eu não sabia. O Thiago Toboni, que é um amigão, que falou para mim que ele faz slow dentistry. Uma odontologia. Ele já fazia isso há 1 milhão de anos, eu não sabia que chamava slow dentistry. Ou seja, meu horário é sempre, no mínimo, 1 hora com o paciente, pelo menos. Se for uma cirurgia, aí é muito mais. Para eu ter tempo, entendeu? De fazer. É melhor atender menos gente, com mais atenção, com mais tempo para você fazer o que você quer e ganhar aquele paciente, do que tu atender 3 naquele horário e nenhum dos 3 sair feliz pra caraca, entendeu? Porque não adianta o cara sair, tá bom, foi ótimo. O cara tem que sair muito feliz. Satisfeito. Muito feliz. Ele tem que sair tão feliz que ele saia falando de você pros outros. Então, assim, são os conselhos que eu, na altura do campeonato que eu tô já, e já vi muita coisa, né? É que eu dou, assim, eu acho, primeiro, assim, siga seu coração, escolha o que você quer fazer dentro da profissão e persiga isso. E pode ser várias coisas diferentes. Se você vai fazer o que eu fiz, estude pra caramba, não pare. Estude mais. E eu faria isso, me associaria com colegas e começaria dessa maneira. Eu acho que é um caminho que é lógico. Agora, tem que ser colegas que sejam igual a você, que estejam afim da mesma coisa que você. Não adianta tu botar um cara que esse cara vai queimar o time, né? Então é igual a equipe nossa lá. Eu escolhi cada um deles de uma maneira precisa. Por isso o time dá certo, por ser super procurado, e a gente forma a gente. Há 25 anos, acho que a gente já formou mais de 500 em plantodontista aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é uma coisa bem legal. E continua a procura absurda, né? Maravilha, perfeito. Então, Rafa, por favor. Vai cumprir a hora? Vou só complementar. Complementa aí, você tem mais uns 5 minutinhos. Não, tem certinho. Enfim, mas é isso. A gente estava acompanhando aqui a história do Marcos. Algumas coisas eu sabia, outras aprendi, conheci agora. Enfim, é muito legal, porque as histórias elas têm uma interseção em algum momento, né? Porque você ser bem-sucedido envolve um monte de coisas. E o que é ser bem-sucedido? É ganhar dinheiro, é estar realizado, é conseguir um pouquinho de cada coisa, né? Enfim, então, minha vida... eu também vim de uma família não pobre, classe média, morava em Vila Isabel, enfim,
tive únicas oportunidades de universidade pública. E eu sabia, já desde o início, que eu falei, cara, eu tenho que estudar. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque senão eu vou morrer na praia. Essa é uma certeza que eu sempre carreguei. Enfim. Então teve lá aquele processo de vestibular, fiz o FR, achava que eu queria fazer medicina odonto, queria cuidar de pessoas. Eu romantizava ainda a coisa, né? Poxa, medicina é mais legal, tal. Aí eu comecei a ver aquelas histórias de hospital, aquele perrengue de médico. Eu falei, cara, não tenho condição de ficar dentro do hospital. Eu também acho que eu não gosto muito de sangue. Tinha aquelas coisas, né? Enfim, acabei entrando na odontologia, querendo ser dentista, né? De verdade. Né? Hoje é uma preocupação que a gente vê muito na turma que a gente pega, às vezes, de alunos, de formados e não formados, o cara não quer ser dentista, o cara não nasceu para aquilo. E a gente só vai descobrir isso ao longo do processo, né? Vai se identificando mais com algumas coisas e outras, e aí eu fui carregando a faculdade, sempre quis fazer um monte de estágio, sempre quis fazer monitoria, às vezes remunerada, aquele dinheirinho que eu comprava um livro, que eu comprava uma caneta de alta, às vezes não, e eu fazia. Queria ser monitor de tudo, eu queria fazer clínica, queria aprender tudo, eu queria sair dentista clínico da faculdade. Essa era meu primeiro objetivo foi esse. Me formei em 99, lá na UFRJ, e eu comecei a ter aquele perrengue de recém-formado, né? Falei, ou eu tenho que conseguir um emprego público, eu tenho que tentar alguma coisa que me dê uma renda fixa para eu conseguir buscar alguma coisa, né? Porque nós somos profissionais liberais, precisamos de um espaço para trabalhar. Sim. E aí aquela história você fica na dúvida se você tem aquele potencial todo para passar num concurso ou não tem. Enfim, me surgiu um concurso do bombeiro. E aí o concurso do bombeiro, eu tinha uma namorada que o pai dela tinha uma condição boa, ela estava fazendo pós-graduação já em Bauru, já se formou, já foi para Bauru, eu não tinha dinheiro, ficava lendo os livros de prótese dela, tentando aprender os enceramentos que ela levava para casa. E, enfim, chateado de não poder estar ocupando aquele espaço, mas ao mesmo tempo sabendo que eu tinha que buscar alguma outra coisa. E aí, bombeiro, eu quase passei no bombeiro. Eu achei que eu fosse passar no bombeiro. Ainda bem que a gente foi reprovado no bombeiro. Na época, o governo Antony Garotinho, um governo maravilhoso, Rio de Janeiro. Cara, não me frustrei. Eu fiz aquilo que eu achava que tinha que fazer. E aí, trabalhava como um camelô de pequenos procedimentos que eu achava que sabia fazer direitinho, um aumento de coroa aqui, um siso ali, etc. Meu primeiro trabalho foi em Curicica, né? Trabalhei no consultório de uma colega, e ali eu fiquei por algum tempo. Depois eu fui aproveitado por um colega de mestrado lá da UFRJ, que era na Vila Rosali, em São João de Meriti, cara, e rebolando para tentar ter alguma situação. Até que eu recebi uma oportunidade, foi de um dia para o outro. Era um concurso que ia ter no Fundão, para professor substituto na disciplina de prótese. E eu estava recém-especialista em periodontia, foi um curso que eu fiz, tive que esperar um pouquinho para fazer, o meu pai me ajudou a pagar esse curso. E aí, já formado especialista, já querendo fazer o mestrado, fui me consultar do que precisava de pré-requisito para o mestrado, eram 2 vagas, e o coordenador do curso na época falou para mim, você tem que estar dando aula em algum lugar. Eu falei, cara, é impossível estar dando aula em algum lugar, porque para eu estar dando aula em algum lugar tem que ter um mestrado. Então, se eu não fizer o mestrado, eu não vou estar dando aula. E aí, cara, eu fiz esse concurso, era uma vaga, eu passei. Fiquei 4 anos no Fundão como professor temporário, era um concurso renovável, né? E aquilo me ensinou um monte de coisa, que o mestrado aconteceu naquele momento, eu passei no mestrado, peguei uma segunda vaga no mestrado. Depois emendei, fui para doutorado e tal, e eu também sempre tive essa coisa de querer dar aula, né? Mas eu nunca abandonei a clínica, né? Então, a clínica sempre foi soberana na minha vida. Então, ao longo desses processos todos, né, eu fui enxergando que eu tinha que ter muita disciplina, né? Eu acho que esse é uma palavra importante para a gente carregar no nosso objetivo profissional, né? Equilíbrio, sobretudo, regrar, né? Regrar as coisas, né? Regrar seus horários,
a vida, respeitar as pessoas, respeitar o paciente, de fato, né? E, enfim, eu e Marcos, a gente se conheceu, não sei se tão ao acaso assim, mas as pessoas boas vão se aproximando. Como é que a gente se conheceu? Não lembro. Eu acho que a gente eu lembro que foi rápido um almoço que eu organizei lá em casa. E a especialização saiu daquele almoço ali, um negócio desse. Mas eu lembro que eu falei assim, vou fazer um negócio lá em casa. Eu não me lembro se foi mas o Ayub teve um contato. Que mandou. Eu acho que foi o Ayub que falou, não, vai atrás desse cara aí. Um colega nosso lá de Mato Grosso. Que é um amor de pessoa. 2011. Que é da diretoria do ETI, da qual você faz parte, e que tem um congresso agora, que você tem que falar. Esse cara é um queridaço, né? Não é um pai biológico, mas é um cara que eu gosto muito. E eu conheci ele em 2011, na Grécia, nessas andanças de congresso. Foi isso, ele que falou para mim, você tem que conhecer esse cara, você tem que conhecer esse cara. Foi lá ele falou, pô, você é do Rio de Janeiro, então você deve conhecer o Marcos Mota. Eu falei, cara, já ouvi falar, mas eu não conheço ele pessoalmente. Eu sei quem é e tal, eu escuto bastante, mas... A ponte foi... E ele, não, pô, você tem que conhecer esse cara, papapá, o Marcos é um cara legal, não sei o que, tal. E o Ayub lá, a gente acabou ficando junto, ele comprou um equipamento nessa feira, foi um estresse, porque ele não falava da língua, o equipamento era o último, ele pechinchou até o final, foi muito engraçado. Enfim, deu tudo certo, a gente ficou muito próximo, foi ficando próximo. Depois a gente se encontrou no congresso da Academia Americana, e aí a gente foi criando essa afinidade, né? A gente tem uma relação também com um grupo de estudos, né, que é o ITI, que é um grupo mundial, mas que no Brasil tem um posicionamento bem legal. Esse é um ótimo caminho para o cara que quer prosperar na odontologia, porque ele vai se relacionar com um monte de gente boa. Gente boa. Porque o cara, para estar num grupo ITI, ele tem que estar a fim de estudar. E aqui no Rio a gente tem 2 grupos, né? Sim. O 1 e o 6. O 1 é do Rafa, o 6 é o meu. E quem está nos grupos é porque está afim. Então você vai se relacionar, mesmo você sendo novo, com os caras muito experientes, mas que estão na mesma vibe de aprender, de estudar, porque é um grupo que tem a ver com um propósito único, que é trocar conhecimento, né? E trabalhar num nível alto, né? Sim. Nível de qualidade. Então não dá para abdicar. Então entre pro ITI, né? Eu acho que, inclusive, você é aluno nosso, né? O Rafael é nosso aluno ali na instituição. A melhor oportunidade do mundo é o cara estar fazendo uma pós-graduação e estar recebendo esses insights de pesquisa, de consenso. Tem desconto, né? Para o cara que é lá. Tem. Eu estou quase lá. Claro, metade do preço. E hoje é um grupo grande, né? A sessão brasileira é uma sessão grande. E os nossos grupos são grandes. Uma sessão robusta, um congresso com 30 nomes. Vai ter um congresso agora, em outubro. 6 internacionais, quer dizer... É um tremendo congresso. Colocando, sabe, de fato, um nível bem... E botando o Rio no mapa de novo, né? Da odontologia de alto nível, né? Essa é uma coisa legal. Que é sempre desafiador, mas é sempre muito válido, né? A Rafa está trabalhando aberto por esse congresso aí, e a gente está esperando mais de 1.000 pessoas, né, no congresso, e tem os palestrantes assim que para tu pagar lá fora para tu ver... Entendeu? Exato. Fala os nomes. Sofia Aroca, Guto Giordani, Daniel Buzer. Dani Buzer, tem o Lorenzo Tavelli, só fera. Oscar Gonzalez. Só fera. E num preço que se tu for só de pegar passagem para tu ver esses caras lá fora, já foi. E são assim, né? São propostas, né? E tu vai ver o que o nego tá fazendo no mundo inteiro na área que você gosta, cara. Isso não tem preço, cara. Eu sempre acredito. E oportunidade. O tema do episódio era oportunidades, inclusive. Então, isso é uma coisa também que eu acho assim, o cara... Outra coisa, vá a congresso, cara. Sim. Seja conhecido dos seus professores, das pessoas que estão mais antigas. Mostra a porque cara. Não, é isso, porque é ser uma oportunidade de fazer uma coisa. Eu vou lembrar de quem? Vou lembrar do cara que fica no fundo da sala quieto, não falando, ou com o cara que está ali na primeira fila. Ei, isso aqui, eu estudei isso, vi aquilo. Exato. Tu vai lembrar do cara que está ali, o tempo que está no congresso. Sim. Que é visto, né, de fato. Exato. Conta a história que está de você. E aí é isso. A minha história foi sendo trabalhada sempre com muito esforço. Às vezes as portas não se abriam como a gente esperava. Eu tive uma primeira frustração que foi não entrar no emprego público, mas ao mesmo tempo eu tive uma oportunidade acadêmica, que eu fui caçar também, um pedacinho de oportunidade, porque
cartas marcadas, e a gente não é carta marcada para nada, a gente entra sem ser carta marcada para nada, mas enfim, eu fui no meu suor ali e acabei tendo essa oportunidade. Eu acredito que isso tudo é uma questão de oportunidade que a gente também está ali pronto para tentar agarrar. E até hoje, né, eu coloco a minha vida hoje num gerúndio, né? Está acontecendo, ela não vai se encerrar por agora, não sei que eu encho o saco desse negócio, mas não pretendo. O que o Marcos falou é de fato muito verdade. A nossa profissão, ela requer talento, ela requer disciplina, ela requer caráter, né? E hoje é uma coisa que a gente vê isso de uma forma meio turva. E isso é uma coisa que eu nem falei, né? Seja honesto, porque isso é o básico, né, cara? Pô, seja honesto. Exato. Não, e seja honesto no que você vai fazer em odontologia, Exato. né? Eu não sei fazer isso. Exato. Olha só, eu não sei fazer. Faz o canal para mim, doutor. Cara, eu não sei fazer. Eu fiz o último canal em 1985. Entendeu? Eu não sei fazer. Então, não, faz aí para mim, eu pago qualquer dia. Não, eu não sei fazer, amigo. Seja honesto. É. Né? E a experiência, assim, né? Que hoje a gente transforma os atendimentos, o que a gente faz no nosso dia a dia, no consultório, é uma experiência. O teu paciente, ele tem que pagar por uma experiência diferente que você vai proporcionar para ele. Porque excelentes dentistas, implantodontistas no Rio, no Brasil, tem muitos aí. Mas talvez você não tenha tantos que criem realmente uma experiência em todo o processo, né? Porque não adianta você ser bom só numa coisa. Sim. E vai envolver essas facetas dentista, todas. Você tem que ser muito mais que dentista. Ser empreendedor, tem que ter relacionamento, tem que gostar de pessoas, cara, tem que cuidar de pessoas. Porque é muito difícil você formar equipe. A gente, no caso, tem uma equipe de pós-graduação aí dessa galera que a gente se uniu no momento certo, sabe? Onde todo mundo tem o seu espaço profissional respeitado e a gente ali está ali para fazer alguma coisa sinergia, que todo mundo gosta. É o que a gente estava falando, sinergia. Todo mundo gosta e está tudo certo. E não tem, ali não tem essa vaidade para isso. É claro que estar num congresso, poder falar, poder mostrar o seu material, o que você faz no dia a dia, a sua verdade, isso é muito legal, isso é muito válido. E eu acho que isso você vai sustentar, né? Tem muita coisa fake, tem muita mentira, mas a gente não trabalha com isso. Então, se você trabalhar com verdade e buscar essa verdade a todo momento em você, cara, você pode demorar um pouquinho mais. Mas você não fez o atalho, você fez o que é o certo. E o certo, ele de certa forma, ele tem que ser recompensado. A gente tem que acreditar nisso. Então, o mercado hoje de odontologia, ele é completamente diferente do mercado de quando eu me formei, que é diferente do mercado de quando o Marcos se formou. Mas cada vez mais, hoje eu vejo oportunidades, Sim. inclusive para quem está começando. Sim. Se unir essas características, vendo um cenário de formação profissional muito ruim também, porque a odontologia, a graduação que o Marcos fez, teve um nível muito alto, aceitando-se os momentos, né, o que tinha de tecnologia da época, etc. A minha formação, eu entendo também que existiam já alguns déficits, bastante, dificuldades algumas, mas a gente ainda tinha um grupo, nossos colegas de turma ali, nossos professores ali, a gente conhecia. As referências, elas estão ficando cada vez mais escassas. Sim. Né? Então, hoje você tem um pool de quantidade, né? Um pool de faculdades, um monte de gente sendo cuspida no mercado, sem identificação com aquilo que está fazendo. Você nem entendeu o que é ser dentista. Eu acho que essa é a principal falha de formação que eu vejo. Então, o cara não sabe o que é a profissão. É ter disposição, ter vontade. Eu acho que esse é um canal que vocês estão começando, né, com essa boa intenção de tentar entender o como começar e como desenvolver, e como é que é uma história do Marcos, a minha e outras aí que vão vir na sequência, né, pro canal de vocês, entendendo que isso tudo vai fazer parte do processo. Pode demorar mais para uns, menos para os outros. Eu jamais esperava alcançar o que eu acho que eu já alcancei, que também é quase nada ainda, mas que já me completa, já me permitiu ter uma família, ter uma casa, ter um consultório, ter um espaço para trabalhar com uma odontologia que eu considero digna, honesta, né? Mais do que isso, honesta, fazendo o seu melhor. Com certeza, tem colegas melhores do que eu em todas as áreas que eu faço no meu dia a dia ali.
Mas ali eu faço o meu melhor. E o meu melhor que a experiência para o paciente é suficiente, né? Então, para quem está pleiteando um ambiente privado, um profissional autônomo, liberal, uma odontologia dessa forma, essa é a única chance que a gente vai ter, e vocês vão ter, para poder utilizar isso. O resto é um monte de histórias, né? Essa história. Enfim, algumas portas que se fecham, mas outras que se abrem. A vida é assim. Mas a realidade é Exato. que é uma coisa que o Marcos sempre fala também. Ele já me falou algumas vezes que é aquele seu... que você fala do cavalo com a sela. Não, o cara que tá no deserto. O cara tá no deserto. O cara tá no deserto, morrendo de sede, passa um cavalo com uma sela. Cavalo selado. A oportunidade é cavalo selado. Só que o cara não sabe montar e tem medo de cavalo. Exato. Não adianta. Vai morrer de sede. Então é isso. Às vezes a porta abre, mas você não está pronto para receber aquela porta aberta. Então acho que uma coisa importante é dar a cara sempre correr atrás, se botar nos lugares, se forçar para dentro de tudo. Frequentar os lugares. É isso aí. E entender do processo também. Eu acho que essa geração de hoje em dia, ela tá muito ansiosa para as coisas acontecerem. E eu acho que, pelo que a gente conseguiu, muita informação, muitas pessoas que acham que vão vender alguma coisa ali, uma verdade, que não passaram pelo processo de fato. Então, entender e ter resiliência dos processos. o exemplo, eles, nas histórias deles são 10 anos em alguma coisa, 15 anos em alguma coisa. Não tem atalho. O pessoal hoje quer, se formou no ano seguinte, já tá... E na verdade, assim, é claro que no mundo... Cara, isso é uma verdade do mundo também. Todo dia de manhã acorda um esperto e um otário. Entendeu? Até meio-dia eles se encontram e o otário paga o almoço do esperto. Se eu pudesse... Desculpa. E assim... a gente, ainda mais com as mídias sociais, que você não tem que provar. Sim. Você só pode falar. Não tem filtro nenhum para isso. Você pode não precisa provar. Posso falar qualquer coisa que eu não preciso provar. Só preciso falar. E tem um monte de cara que vai ali vender atalho. Não, faça o meu curso de uma semana que você vai sair fazendo facetas de porcelana, vai vender. Tem um cara que ele falava assim, quantos protocolos você vende por mês? Se você vende menos de 40 protocolos por mês, tem alguma coisa errada com a sua clínica. Cara, eu vi o cara falando isso, eu falei, meu Deus. Vai arranjar... Não, primeiro assim, a nossa profissão não é uma profissão de vender coisa. A gente trata pessoas. É uma profissão de saúde. Não me importa me importa quantas pessoas eu atendi que ficaram felizes. Isso que me importa. Não quantos eu vendi, eu não sei quantos implantes eu botei na vida, eu não sei isso. Eu sei que para cada paciente que precisou de um tratamento, eu consegui propor o tratamento correto e consegui resolver. E eu vejo um monte de cara querendo tornar a nossa profissão em mercadoria, em vender mercadorias. Nós não somos isso, nós somos profissionais de saúde. E se você consegue fazer seu paciente entender que você não é um vendedor, né? Eu sei que tem clínicas aí que tem um dentista que é o fechador de negócio. Orçamentista. Que isso, irmão? Isso. Entendeu? Que é isso? E, isso é uma doideira. Na maioria das vezes ele recebe mais do que o dentista clínico. Então, mas sabe porque é mais importante você conseguir trabalho para ser feito do que você realmente... Isso é uma loucura, isso é um troço absurdo, porque não é mercadoria, é tratamento, entendeu? Esse avaliador aí é o cara que tem que ser o mais experiente de todos. Não, ele tem que ser o mais esperto e mais treinado para venda. Esse que é o lance dele é vender. Exatamente. Não precisa nem ser dentista. Não precisa nem saber. Não precisa ser dentista. Olha, se eu pudesse dar uma dica valiosa, né? A gente tem falado bastante até na nossa formação, né? Porque é uma das razões da gente estar num curso de pós-graduação é que a gente está formando profissionais. Né? E o grupo muitas vezes é heterogêneo, enfim, que não sabe nem exatamente o que está fazendo ali. Então, seguir protocolos, seguir consensos, seguir referências. Então, o fato é, hoje eu não entendo, até falo com o Marcos, rapaz, os caras não vão para o congresso, só tem esse ou aquele ou aquele outro. Não vai. Era para eu estar olhando ali na Barra da Tijuca, num grupo daqueles, 100% de adesão. Sim. 100% de porque isso é custo e valor, né? O cara não valoriza. Porque é uma chance de... Tudo bem, tem cara que não tem dinheiro mesmo, coitado, não vai conseguir. Imagina que você tem na equipe as pessoas que estão envolvidas com isso, um congresso que vai acontecer aqui,
E vocês vão ter oportunidade, porque assim, vocês podem ser alçados a outros Sim, cenários. não, tem até vaga para isso, né? Para o cara que tem quer ajudar. Vaga para isso. O cara que está a fim de ajudar no Congresso entra de graça. Então, isso aí, cara, tem que ir. Nesse corre. Claro. Sabe, é aquilo. Mas tem que ir, porque nessa sequência... Por exemplo, o Leandro. Você está lá dentro. O Leandro de Porto Alegre, hoje é aniversário do Leandro, né? É. Parabéns pro Leandro. O Leandro de Porto Alegre conheceu o Daniel Buser numa situação dessa. Conseguiu uma scholarship, foi para fora, ficou 2 anos com o Buser. Dentro do ITI você pode fazer esse programa. Dentro da Suíça. Vai ganhar uma lá bolsa. na Suíça, trabalhando com o Buser, só. Tem alguns centros no com o maior notícia do mundo. O cara foi, e o cara gosta dele, o cara adora ele. E o cara virou filho do Buser. Ele teve a oportunidade, inclusive, de conhecer colegas do mundo todo. Conhece todo mundo. Hoje o Leandro é um cara que ele tem uma clínica em Porto Alegre, tem uma clínica na Inglaterra, por exemplo. E é um cara que também tem uma origem que não foi o papai que deu. E assim, a gente foi do último IN, né, que é o maior congresso em Ponto do Antigo, nós éramos da organização. O Leandro era assim, Leandro, vamos chamar esse cara aqui. Peraí, fulano, você está afim de vir? Assim, porque o cara conhece todo mundo. Por quê? Porque mete a cara. Estava no congresso, estava lá carregando, não sei o que, entendeu? Não tem jeito. A galera hoje em dia não quer isso. Eles querem, tipo assim, protocolo certinho. Faz isso que vai dar certo. Não corre atrás, não mete a cara. Mas assim, você vai virar mais um. Pular etapas. Vai virar mais um na multidão, né? Sim. Exato. De mão de obra tem 1 milhão. 1 milhão de dentistas aí. Você tem que se levantar a cabeça. De algum jeito você tem que ser diferente. Sim. Então, antes da gente fechar, vamos fazer um cortezinho pro ITI aí pra vocês. Vocês olhem ali para aquela câmera, faz o seu, seu cortezinho do ITI, do Congresso, e aí a gente fecha. Fazer um jogão. Olha, é bom. Rafa, que está na frente aí do Congresso ITI, que vai acontecer no Rio de Janeiro. É um congresso que vai acontecer de 2 a 4 de outubro, não é isso? Sim. Hoje a gente está há pouco mais de 30 dias desse congresso, né? Um congresso que traz um monte de nomes internacionais e nacionais de peso da periimplantodoncia mundial. Mais de 30 palestrantes. Mais de 30 colegas, enfim, 3 dias de evento na Barra da Tijuca, e nós estamos assim muito ansiosos para que isso aconteça rápido, né? E uma plenária para 1.000 lugares, para 1.000 pessoas, enfim, tudo sendo cuidado com muito carinho. O encontro do ITI, nossa seção Brasil hoje é uma seção que tem aproximadamente 1.700 membros, nós temos mais de 85, 87 atualmente grupos de estudos no Brasil, e isso traz um significado, uma importância muito grande no cenário mundial, porque o nosso grupo é muito respeitado. Assim, os caras importantes da implantodontia vão estar todos aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, e se você quer ser visto, se é conhecido, é uma ótima oportunidade de você estar ali ajudando, às vezes no congresso tem vaga para ajudar, para quem é recém-formado, e você vai ter a oportunidade de estar em contato com palestrantes do mundo todo ali. E os caras mais importantes do Brasil também vão estar dando aula, os caras do Rio aqui, e estar na primeira fila, sentado, assistindo essas aulas, é uma oportunidade única de carreira mesmo, assim, de você começar a construir laços com pessoas que têm influência dentro da profissão e que são os donos das oportunidades. Esses caras vão estar ali. Então, recomendo com empenho. Quem não fez inscrição, corra e faça, porque vai ser um congresso inesquecível. Tem poucas vagas. O número estimado aí, a gente tem ainda 15% de vagas a serem preenchidas. Mas é um congresso que não está preocupado com isso. Comercialmente falando, não é um congresso comercial, é um congresso baseado não é um congresso de feira, né? Não é um congresso de feira, é um congresso baseado em evidências e palco principal, palestra de ciência, única, né? De ciência. Então ciência você tem na veia. Guto Giordani, Ricardo Kern, Lorenzo Tavelli, Sofia Aroca, Irena Sailer, Daniel Buser, Van Urban, um monte, Oscar Gonzalez, William Frossá. Só fera. Enfim, só fera. Eu acho que é a chance. Então, vá ao congresso. Esse é um grande conselho para quem está começando a carreira. @ ITI Brasil, você tem um monte de informação ali, né? Fiz o jabá. Enfim, Marcos Mota também tem informação, Rafa Metropolo. Qualquer coisa é só procurar. Marcos Mota Odonto e o teu Rafa _Metropolo. Então, Marcos Mota Odonto, só procurar lá com 2 T's.
que precisar, a gente está junto. É isso. Obrigado. Maravilha. Obrigado a vocês. Gente, muito obrigado pela presença. Foi sensacional hoje. A gente foi um prazer. Com certeza vai ter muita gente que vai tirar muito proveito de tudo. Disponha. Vocês é que tem que tirar esse projeto aí. Que a gente aula de... E marca a gente lá pra gente divulgar. Com certeza. Eu até queria tirar uma fotinho. Pô, vamos. Só deixa eu fechar aqui. Então, gente, episódio 3 finalizado, tá? E é isso. Então, no próximo a gente se vê.